Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos no sítio arqueológico de Tel Hatzor. A cidade de Hatzor é mencionada na Bíblia em relação à história de Josué e também da monarquia de Israel, também durante o período dos juízes. Ou seja, nós temos informação preciosa da arqueologia e a sua relação com a Bíblia. Portanto, não sai daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências aqui, em meio ao sítio arqueológico de Tel Hatzor, com pedras milenares que nos ajudam a contar histórias relacionadas ao texto bíblico. Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu quero dar um presente para você. Eu estou falando do Guia de Estudos Evidências, que poderá chegar em sua casa gratuitamente em qualquer canto do Brasil. Como faz para adquirir? Ligue para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode acionar o QR Code que aparece na sua tela ou deixar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Uma das coisas mais impressionantes aqui do sítio arqueológico de Hatzor é a boa preservação de parte desse sítio. Essas pedras sobre as quais eu estou pisando aqui têm 3.400 anos pelo menos, mas você vê que elas estão tão bem trabalhadas que parecem que foram feitas há uma década ou 2 décadas atrás, ou quem sabe da Idade Média. E aqui eu quero mostrar para você um pouco da história arqueológica de Hatzor e como ela se encaixa com a Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que você deve ter prestado atenção nesse objeto que está aqui na minha mão, olha, tá certo? É uma alça de algum vaso quebrado, feito evidentemente de argila. E eu já mencionei em programas anteriores que isso aqui é um bom indício para ajudar na datação do sítio arqueológico. Por quê? Esse tipo de alça aqui é típico do período do bronze, do último período do bronze, antes do período do ferro. Então, quando você encontra uma quantidade enorme desse tipo de cerâmica no mesmo extrato arqueológico, isto ajuda a datar aquele extrato, porque significa que as pessoas estavam usando esse tipo de vaso, esse tipo de cerâmica naquele período. Aí a minha mente não pode evitar o pensamento de como seria a vida de quem usou esse pote. O que ele pensava, ou ela pensava, porque geralmente eram mulheres que manuseavam esses potes para guardar água, ou até mesmo cereais, alimentos. Pessoas que viviam aqui na época em que Josué estava passando com os hebreus para retomar, reaver as terras que pertenciam aos patriarcas. E Hatzor foi uma das cidades vassalas do Egito que estava impedindo os hebreus de voltarem para sua terra. Mais do que isto, Hatzor, juntamente com Jericó e a cidade de Ai, eram fortalezas que, além de impedir a passagem dos hebreus, queriam matá-los a todo custo. Por isso, Josué teve de entrar em luta armada contra Hatzor, Ai e Jericó, tá certo? Essas 3 cidades são mostradas na Bíblia como sendo assim atacadas por Josué, não num genocídio gratuito, mas para poderem passar e sobreviver àqueles que, aliados do faraó, talvez não queriam deixar que os ex-escravos ocupassem a terra. E provavelmente o dono ou a dona desta cerâmica estava aqui na época. Este pedaço de argila testemunhou aqueles dias. Aliás, eu vou ler na Bíblia o que nós temos a esse respeito aqui. Na Bíblia Sagrada, no livro de Josué, capítulo 11, versículo 10, diz assim: Neste mesmo tempo, Josué voltou, tomou Hatzor e feriu à espada o seu rei, porque naquela época Hatzor era a capital de todos estes reinos. Portanto, Hatzor era uma fortaleza muito importante porque servia de capital
para várias outras cidades que havia aqui no interior ou na região. E como eu disse, eram aliados ao Egito. Agora, será que nós temos evidências dessa história de Josué acontecendo exatamente aqui? Eu gostaria de convidar aqui o meu amigo arqueólogo Igor. Igor é arqueólogo, também é membro da Faculdade de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém e ele escava aqui em Hatzor junto com o professor Amnon Bentor, que é o chefe das escavações aqui, um dos principais arqueólogos de Israel na atualidade. Eu gostaria de perguntar para você, eu sei que nós estamos agora na Cidade Alta, A Cidade Baixa ficava num outro plano aqui. Mas para o pessoal poder entender o que é Cidade Alta, o que é Cidade Baixa no tempo do bronze. Isso mesmo. Estamos agora na entrada da Cidade Alta, vindo da Cidade Baixa. A Cidade Baixa era onde o povo, os plebeus, moravam. Existem alguns templos lá, mas a maioria das pessoas viviam na parte baixa. Era uma grande cidade, cerca de 80 hectares. Só aquela parte da cidade já é 12 vezes maior que a cidade inteira de Meguido. Mas aqui, na Cidade Alta, morava uma elite, incluindo o rei, as princesas e tal. E agora estamos na entrada que seria a principal para a parte alta. Depois veremos o palácio da Cidade Alta e o local cerimonial. E eu sei que você em casa deve estar perguntando aqui, se Hatzor é maior do que Meguido, e eles escavaram apenas uma pequena parte, por que não escavam o resto? Aliás, vou pedir o câmera para mostrar para você, ali atrás está a Cidade Baixa de Hatzor, mas hoje você percebe que é apenas um lugar de agricultura. Aí a gente pode perguntar em casa, puxa, por que eles não começam a escavar para encontrar mais coisas de Hatzor? Aí eu quero saber de você, Igor, por que não escavam então a Cidade Baixa? Bom, esse é um lugar excelente para escavar, certamente. Mas primeiro, esse é um campo de cultivo usado pelos agricultores. E também é uma área grande, então temos que escolher onde escavar. Então, esperamos que nas próximas temporadas possamos começar um projeto ali e aprendermos sobre o povo e a vida deles. Mas atualmente estamos nos concentrando na parte mais importante da cidade, a entrada e o palácio. É onde grandes coisas podem ser encontradas. Exatamente, Igor. E foi bom que você disse, porque além dos problemas que você destacou, nós temos um grande dilema na arqueologia que eu já expliquei para você que está em casa. Que para encontrar antiguidades, o arqueólogo também tem, de certa forma, que destruir antiguidades. Por exemplo, a Hatzor, que nós estamos aqui agora, é do período do bronze. Mas se você olhar logo ali atrás, você vai ver que acima dela nós temos uma Hatzor do período do ferro, do período dos juízes da monarquia de Israel. Mas você vê, abaixo daquela muralha que está ali em cima, daquela parede do período do ferro, você tem a Hatzor mais antiga do período do bronze. Como é que eu posso escavar o que está embaixo sem destruir o que está em cima? Então cabe aos arqueólogos decidir que partes serão escavadas e que partes serão preservadas. Agora, Igor, nós podemos afirmar que o local onde nós estamos é do tempo de Josué, correto? Sim, essa é a cidade da época de Josué, se levarmos em conta a cronologia bíblica. E como você disse, para escavar a cidade, temos que tirar as camadas de cima da Idade de Ferro. Então, para escavar uma temporada de ruínas do tempo de Josué, precisamos passar 4 temporadas nas camadas mais novas. Muito boa a sua explicação. Então vamos começar a imaginar como era naquele tempo. Se aqui é a cidade alta e aqui morava a elite da cidade, os governadores, as pessoas entravam à cidade alta por aqui. E me chama a atenção, primeiro, a preservação que eu já falei com vocês das pedras aqui, que é incrível essa preservação. E a pessoa entra e a primeira coisa que ela encontra, eu vou até tirar aqui a minha cerâmica, vou colocar aqui do lado, você encontra esta enorme plataforma, novamente eu repito, muito bem preservada, e é claro que as pessoas entravam aqui e tinha que ter algo muito importante aqui em cima. Eu vejo esses 4 buracos aqui que me dão a entender que algo muito importante estaria aqui, já para tornar um símbolo para quem entrasse aqui. Igor, o que poderia estar aqui nesses 4 buracos? O que poderia estar aqui em cima? Poderia ser uma cadeira aqui. Quem sabe uma poltrona real. Ou talvez uma estátua de uma das divindades adoradas da cidade.
Assim, todo mundo que entrava na cidade tinha que reconhecer isso e, possivelmente, fazer um ritual na frente dessa divindade ou pessoa. E só assim ele poderia continuar seu caminho para o próximo pátio. Realmente faz sentido o que o Igor está falando, porque você tem realmente ali os 4 pontos, assim, como um quadrado perfeito, que poderia ser uma cadeira mesmo para sentar um rei, um sacerdote, um governante da cidade, ou colocar uma estátua de algum deus importante que estava aqui. E que isto realmente parece um lugar, assim, de adoração, com algum ritual político/religioso, porque na época não havia essa distinção como nós temos no Ocidente hoje. A evidência que realmente havia algum tipo de ritual aqui na entrada é que eu percebi, Igor, quando a gente chega aqui, nós temos essa marca redonda aqui, que seria provavelmente para libação. Estou correto? Seria uma parte para libação que nós teríamos aqui? Sim, encontramos vasos para libação que podem ter sido usados com óleo, água ou vinho para fazer algum tipo de ritual, em frente àquele palco. Então agora vamos acompanhar o trabalho arqueológico e vamos juntar as peças do quebra-cabeças. Quem chegava até aqui poderia ser alguém importante ou um dignatário. Ele já dava de cara, talvez com uma estátua, uma cadeira, alguma coisa assim importante, impressionante. E ele viria já aqui a parte da libação. Eles derramavam líquidos aqui. Como ele falou, poderia ser vinho, poderia ser água, poderia ser óleo. Era parte do cerimonialismo daquela época. Agora, Igor, tem uma coisa que me chamou a atenção e eu quero mostrar ao pessoal de casa e saber também a sua opinião. Eu noto que esta plataforma está toda quebrada. Certamente ela foi restaurada aqui. E o tipo de quebrado que está aqui, a gente não encontra nas pedras locais. Você pode perceber, essa aqui está com um quebrado natural, que é a ação do tempo, tudo bem? Mas as outras praticamente estão intactas. Agora, quando a gente vai para esta plataforma aqui, parece que ela foi, assim, completamente destroçada mesmo, como se fosse um ovo cozido que cai com a casca no chão e a casca trinca todinho. Parece até que foi algo feito deliberadamente. Igor, você acha que esse tipo de quebra aqui foi ação natural do tempo ou alguém de propósito quebrou isso aqui? Bom, como você disse, isso provavelmente foi intencionalmente quebrado com um objeto pesado. As rachaduras que vemos são bem diferentes do que encontramos em volta. Alguém veio aqui e quis destruir esse símbolo. Falando de forma geral, na Idade do Bronze, quando encontramos uma estrutura simbólica ou elementos simbólicos, como estátuas, eles sempre são encontrados quebrados. Às vezes, até as mãos das estátuas foram cinzeladas com objetos pontiagudos, e as cabeças também foram destruídas. Então, alguém realmente queria destruir os símbolos de Hathor. Na verdade, até quando você encontra estátuas egípcias, elas também foram destruídas de forma similar. Então, os símbolos foram completamente danificados. Então, como você vê, nós temos aqui evidência arqueológica que Hathor tinha relações diplomáticas com o Egito, o que me ajuda a construir aquele quadro hipotético de por que eles não permitiram que os hebreus passassem, porque eram vassalos do Egito, e os hebreus tinham saído de lá. Em segundo lugar, você vê que houve aqui uma ação iconoclasta, se eu posso dizer. Eles quebraram de propósito, alguém que chegou e quebrou as imagens. Ora, tudo isso está encaixando com o relato bíblico da destruição de Josué. E nós temos também o fator cronológico, o tempo. O que nós estamos vendo aqui é do final do período do bronze, que é a época quando tem as conquistas de Josué. Agora tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, que a suntuosidade do lugar aqui realmente demonstra que aqui era o local para apresentar a grandeza de Hathor. Então você tem a libação, você tem essa plataforma e quando a gente vai andando aqui, você vê que tem um espaço aberto maior. Vamos caminhar até ali, Igor, para a gente poder ver? Nós temos um espaço maior, as pessoas subiam então por essas escadarias aqui, subiam por essas escadarias e ele tem acesso a uma espécie de praça aberta com outra escada mais à frente ali, que talvez leve a uma parte superior da cidade, não é isso? Igor, aquelas escadas que estão ali também, que são impressionantes, especialmente pelo seu estado de conservação, elas levariam
até que lugar? Aonde elas levariam? Bom, nós não sabemos o que está além da escada. E nem, na verdade, quão longa ela é, mas assumimos que vai dar na entrada do palácio do rei de Hatzor, da Idade do Bronze. Esperamos escavar na próxima temporada essa área e descobrir onde a escada leva. Uau, isso é incrível. Sabe por quê, pessoal? Tem um desejo arqueológico muito antigo de encontrar a biblioteca de Hatzor, porque vários tabletes com escrita cuneiforme foram encontrados aqui nesse sítio arqueológico, e essa escrita cuneiforme era a língua diplomática da época, a língua franca. E Amnon Bentor nutre o sonho de encontrarem o resto da coleção, a biblioteca que estaria aqui. E se encontrarmos esta biblioteca, será um grande ganho para a arqueologia, porque nós vamos ter registros históricos por escrito da realidade da cidade no final do período do Bronze. Igor, fale um pouquinho para a gente da importância desses tabletes cuneiformes que foram encontrados aqui. De fato, em Hatzor, escavações anteriores encontraram uma quantidade considerável de tabletes cuneiformes com cartas, documentos administrativos, documentos jurídicos e até exercícios de escribas. E esses documentos, nós esperamos que existam milhares de tabletes assim e possamos esclarecer de forma nunca vista antes sobre cultura e os eventos históricos da Idade do Bronze. E esperamos que nos ajudem a explicar o porquê acabou. E claro, também entender como era a vida das pessoas naquela época e assim por diante. O que eles acreditavam, como se organizavam, quem eram os reis de Hatzor, seus nomes. Não, realmente esse aí seria o sonho de consumo de todo arqueólogo, porque ele encontraria um quadro mais completo. Você sabe, a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Nós não temos todo o elemento ali para nos ajudar a reconstruir a vida do passado. Seria como um quebra-cabeças de 1000 peças, das quais 980 desapareceram. A gente encontra apenas 20 peças. E dessas 20, a gente tenta imaginar como seria o quadro completo. Agora, quando você encontra, além das pedras, além dos elementos em solo, uma inscrição de alguém que viveu na época, explicitando o que acontecia ali, aí a hipótese, a leitura de toda a cultura material fica muito melhor. Agora, falando em Hatzor e destruição, a Bíblia menciona que também houve aqui um incêndio provocado por Josué. Eu vou ler novamente a passagem. Josué capítulo 11, versículo 10. Preste atenção. Neste mesmo tempo, Josué voltou, tomou Hatzor e feriu à espada o seu rei, porque naquela época Hatzor era a capital de todos estes reinos. Mataram à espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente, ninguém sobreviveu. E a cidade de Hatzor foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis, matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Hatzor, que Josué queimou. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, as outras cidades não foram queimadas por Josué, porém Hatzor foi. Num primeiro momento, isto se acomoda ao fato de que houve uma destruição das imagens, da idolatria, mas a Bíblia também fala que Hatzor foi queimada por Josué. Nós temos evidências de um incêndio aqui na cidade neste período do Bronze, que coincide com a época de Josué? Sim, definitivamente, nós temos muitas evidências de fogo. Primeiro de tudo, você vê que todas as paredes estão cobertas. Abaixo delas, você tem tijolos queimados e todo esse palácio foi tomado pelo fogo. E até ali, você consegue ver camadas de ruínas de 2 metros acima do chão, de materiais queimados, cinzas, carvão e assim por diante. Então, pelo menos, todas as estruturas públicas de Hatzor foram destruídas por um incêndio. E olha, realmente, ele está falando e daqui eu consigo ver o extrato das cinzas e eu vou levar você para ver de perto lá. Vamos ver de perto então? Sim, vamos. Bom, então nós vamos aqui chegar próximos à parede. Você que está em casa vai poder acompanhar com a gente. Olha aqui, olha.
eu acho que dá para você ver claramente que nós temos aqui toda uma marca de fogo, de destruição, vai até o topo está tudo queimado, até a base. Eu vou pedir a câmera para aproximar aqui, você vai ver que realmente quando você pega um pedaço assim, você vê que é uma parede assim, olha, é uma cinza mesmo, tá vendo? Olha, é diferente do barro. Você tem uma parte mais escura e isso aqui toma toda a parede. Veja bem onde eu estou mostrando aqui, olha. Veja bem, aqui você tem resto de cal, de depósito de material, mas aqui você vai escavando assim, olha, você tem toda a marca do fogo, do incêndio. Aqui também nesses buracos é possível ver. Em outras palavras, esta cidade aqui sofreu um tremendo incêndio na época em que Josué passou por esse lugar. Então nós temos aqui, Igor, muitos elementos que são harmônicos com o texto de Josué. Nós temos a data, nós temos a cerâmica, nós temos evidência de destruição tanto através de, quem sabe, marretadas ou marteladas ali que quebraram as estátuas. Você mencionou os ídolos que tiveram as mãos cortadas, a cabeça cortada, e eu tenho também evidência de destruição pelo fogo. O que esses elementos podem dizer a você como arqueólogo em relação à historicidade do evento de Josué passando aqui com os seus exércitos? Bom, essa é uma pergunta excelente, porque, basicamente, não temos nada que contradiz a história que é contada na Bíblia. A data está certa, a destruição por fogo está certa, e tudo se encaixa nesse sentido. Mas, em contrapartida, não sabemos realmente, não temos uma placa dizendo Josué que destruiu a cidade. Existem também outras sugestões do que pode ter acontecido. Por exemplo, uma destruição egípcia ou teve uma revolução dentro da cidade e as pessoas da parte baixa se rebelaram contra a elite e destruíram todas as construções públicas. Possivelmente, outro grupo que nem temos conhecimento pode ser responsável pela destruição. Então, a evidência está indo na direção da Bíblia, mas não temos como confirmar sem sombra de dúvidas. Isso mesmo, você está falando como um acadêmico. O acadêmico sempre usa a expressão provavelmente, tudo indica que, talvez. Agora, ao mesmo tempo, nós sabemos que a probabilidade maior para o texto bíblico, ela é acentuada porque também não existe nenhuma inscrição textual que mencione um ataque a Hatzor nesse tempo, exceto o texto bíblico, correto? Sim, é verdade. Não temos outro texto mencionando a destruição de Hatzor, e por isso, nós, arqueólogos, tentamos encontrar outras linhas de evidência. Nós pensamos no tempo, talvez houve algum tipo de desgaste aqui, talvez alguma evidência de crise social e assim por diante. Então, tentamos encontrar evidências que provem ou não as opções. Exatamente. Como, aliás, trabalha qualquer acadêmico. É assim que trabalha a arqueologia bíblica. Não é sensacionalismo, vocês estão percebendo, mas também não é uma negação apenas por amor da negação. Nós trabalhamos com evidências que nos ajudam a construir um quadro hipotético do que aconteceu. E o próximo trabalho de vocês agora vai ser escavar daqui para diante para tentar ver o que está aqui, correto? Sim, exatamente. Nós estamos ansiosos para ver o que tem depois da escada e encontrar o restante de uma história. Seria fascinante escavar isso. Isto realmente é incrível. Eu já participei de várias escavações aqui em Israel, inclusive nós temos planos de trazer alunos brasileiros para escavar aqui, mas eu sei também que os campos arqueológicos trabalham com voluntários que podem vir escavar. Então é possível que alguém, mesmo não sendo arqueólogo, possa se unir ao time de escavadores e vir como um voluntário para participar das escavações aqui em Hatzor? Sim, definitivamente. Ficaremos felizes de ter voluntários, especialmente do Brasil. Tanto grupos quanto indivíduos são bem-vindos. Você pode encontrar as escavações no Google e aí você pode se inscrever para a próxima temporada e se juntar a nós. Ficaremos felizes. Então, por que você não vem participar de alguma das épocas, das temporadas de escavação aqui? Depois, quem quiser saber mais detalhes sobre isso, nós vamos colocar sempre os sites. O UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, também tem o curso de pós-graduação em Arqueologia Bíblica, onde nós pretendemos trazer alunos para escavar aqui em Israel e aprender um pouco o discurso que vem das pedras, o discurso que vem dos artefatos, daquele que nós chamamos de
cultura material. O que é a cultura material? É justamente isso que você viu aqui, o que as pessoas deixaram no passado. Agora, como bem foi colocado pelo Igor, você vê que não se trata, vou repetir isso aqui porque é importante, não se trata de mero emocionalismo ou sensacionalismo. Não é como muita gente pensa, que o arqueólogo bíblico vai escavando com a pá numa mão e a Bíblia noutra. Não, não é isso. É um trabalho sério, científico, acadêmico, que levanta hipóteses, que admite dúvidas, perguntas, questões em aberto, como ele falou. Tudo aqui encontrado até o momento está em harmonia com a Bíblia, mas uma afirmação categórica ainda não encontramos, nenhuma pedra escrita, Josué destruiu, com amor Josué e seu exército, não encontraram isso. Porém, não é só a arqueologia bíblica que trabalha também com elementos que supõem uma hipótese ou uma teoria. Muitas outras áreas do conhecimento humano trabalham da mesma forma. Se você conversar com um químico, um físico, um médico, você vai ver que as respectivas áreas trabalham com hipóteses, teorias. Ninguém tem o quadro absoluto da verdade. Aliás, uma das expressões acadêmicas que nós mais usamos é verdade provisória. Pelos eventos, pelas evidências encontradas até agora, conclui-se isto aqui. E eu fico muito feliz em saber que, até o presente momento, os achados arqueológicos, longe de desmentir a Bíblia, estão harmonizando-se com suas páginas. É claro, nós não encontramos um achado arqueológico para cada versículo da Bíblia, mesmo porque, como eu mencionei, o arqueólogo trabalha com fragmentos de história. Os milênios, as guerras, terremotos, a ação do tempo, tudo isso acabou apagando grande parte da evidência material do passado. Nós trabalhamos com fragmentos que nos ajudam a reconstruir todo esse cenário. Agora, Igor, o nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu queria mostrar para o pessoal de casa um pouco da Hatzor do período do ferro, tá certo? Época dos juízes, época da monarquia de Israel. Então, eu queria fazer um convite. Você pode ficar comigo no programa da semana que vem para apresentar a outra parte da cidade? Sim, claro. Olha, então já que ele aceitou, na semana que vem nós continuaremos aqui na TV Novo Tempo, tá certo? E eu vou continuar mostrando para você uma outra parte da cidade de Hatzor, agora sim, num período posterior à época de Josué, no período da monarquia, também no período dos juízes. Nós temos muita coisa interessante para mostrar para você aqui nesse sítio arqueológico. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, eu espero que ele tenha ajudado você a aprofundar-se ainda mais no conhecimento da Bíblia Sagrada e também a dar a você mais sede de conhecimento. Então nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos um novo encontro aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança, o canal da Evidências. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.